Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho a diferença entre os arquétipos e os símbolos. Mas Roberto, tem diferença entre arquétipos e os símbolos? Tem, e tem de acordo com a visão junguiana. É algo que é filosófico, psicológico, você pode ir lá, ler os livros de Jung e entender melhor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o intuito do nosso canal é não não fazer vídeos muito complexos sobre o assunto, então eu tô tentando enxugar o máximo possível para que você consiga absorver esse conteúdo sem precisar fazer muito esforço, tá? Porque o conteúdo dos arquétipos, o conteúdo junguiano é um conteúdo muito complexo, então eu vou assim tentar torcer o máximo possível para vocês conseguirem entender de forma bem simplificada tudo o que eu disser aqui no canal, tá? E muitas vezes a gente vai fazer vários vídeos falando da mesma coisa, mas todos eles de formas diferentes para que você consiga compreender melhor facilmente e parar de ser alienado pelo sistema aí que envolve a nossa vida, tá? Eu tô com a minha colinha aqui na mão porque cola é fundamental e e nós vamos falar um pouquinho sobre isso então, tá? Então vamos lá. De acordo com Jung, gente, o inconsciente se expressa primariamente através de símbolos. Ou seja, se não houvesse uma comunicação verbal e uma comunicação escrita, a única maneira que nós teríamos de nos comunicar com os outros seres humanos enquanto sociedade seria através dos arquétipos, porque os arquétipos não são algo para ser racionalizado. Então já começa por aí a primeira dica muito importante do dia. Arquétipos não é algo para ser racionalizado. Nós já falamos no outro vídeo anteriormente, os arquétipos é aquilo que a gente percebe. Existe uma coisa bem diferente entre percepção, que não tem nada a ver com racionalizar, e racionalizar, que é entender, compreender as coisas que estão acontecendo no meio do teu caminho, na tua vida, né? E essa comunicação que Jung se refere, ela já existiu anteriormente, quando nós éramos neandertais, né? Nós não tínhamos, né, a úvula, essa linguinha, essa linguetinha que a gente tem aqui na garganta, ela era virada para cima e ela ficava ali virada apontando para o cérebro, quase que entrando dentro do cérebro, e ela encostava ali. Então quando a gente queria se comunicar, a gente fazia aqueles barulhos que a gente não conseguia falar porque nós não éramos evoluídos o suficiente e ela não tinha descido ainda. Quando nós viramos Homo sapiens e nós nos tornamos o que nós conhecemos hoje como homem, essa linguetinha ela começou a caiu tranquilamente até se transformar no que ela é hoje, a úvula, e nós criamos uma comunicação, mas uma comunicação racionalizada, ela é completamente lógica. Se eu disser para você, o copo está cheio d'água, a tua cabeça automaticamente vai criar uma lógica para que o copo esteja cheio d'água, né? Não houve um milagre e a água simplesmente surgiu do fundo do copo. Não, a tua cabeça vai saber que alguém foi lá, levou o copo até a torneira, encheu o copo de água, ou alguém trouxe um jarro de água até o copo e transbordou ali no copo, ou alguém deixou o copo lá fora e chovia e o copo encheu de água. De alguma maneira, o copo agora tem água. E a gente sabe disso, isso é uma coisa lógica, é uma coisa que você precisa ouvir, entender, racionalizar. Os arquétipos é outra coisa. Os arquétipos é quando você está sentado lá na praça e aí você percebeu que o copo estava cheio d'água. Você não viu, ninguém colocou lá, não criou uma história, você apenas percebeu que o copo está cheio d'água, não tem um porquê, né? Eu não estou te falando, né? Você percebeu. E é algo que muitas vezes, gente, olha, para ir um pouco mais a fundo nesse sentido, é algo que muitas vezes nós nem notamos até que seja necessário voltar no tempo, ou voltar lá na cena, voltar lá no parque e ver novamente, e aí você vai racionalizar, porque daí você está racionalizando, né? Perceber é algo que, sabe quando você percebe que você está num momento onde percepção é uma coisa que está muito ligada ao instinto, tá? Então, sabe quando você está andando assim numa rua que é meio suspeita, é à noite, você tá vendo que não tem muitas pessoas na rua, o lugar é meio estranho, e aí você começa a sentir uma certa
um estado de atenção, um estado de alerta dentro de você, isso é percepção, isso são os arquétipos falando com você, tá? E isso, eu tô dando um exemplo aqui para você entender o que é os arquétipos, mas pode ser qualquer coisa, né? Eu percebi, nossa, sei lá, tá muito frio aqui no Canadá, tá nevando, mas eu fui dar uma volta e eu percebi que o sol estava queimando a minha pele. Eu só percebi depois que eu tava aqui em casa. Quando eu cheguei aqui em casa, porque a pele começou a queimar e daí eu racionalizei, eu compreendi. Mas lá, quando eu estava lá andando na neve, eu sei que parece meio irracional o que eu tô falando, mas é uma coisa que acontece, tá? A gente sai pra andar no frio e quando você volta, às vezes tá muito frio e você volta, a pele queimou, mas não queimou do frio, queimou do sol mesmo. O sol queima a pele no frio aqui e queima muito, machuca bastante. Então você só percebe isso depois que você volta, né? Então isso é uma das coisas que para você entender o que são os arquétipos. Então, primariamente, a gente aí já deu aí para você uma informação, tá? O que mais? Os arquétipos, eles não têm uma forma específica, né? Então, assim, o que Jung diz aqui? Nenhum símbolo concreto pode representar de forma plena um arquétipo. Então, quando eu falo de um símbolo, né, por exemplo, eu falei, eu gosto de usar esse símbolo, da galinha. Eu falei da galinha. Mas a galinha, ela é um símbolo, ela não é um arquétipo, né? Qual é o arquétipo que está na galinha? E aí, para você perceber o arquétipo que está na galinha, você tem que conhecer a galinha. Você tem que estar inserido dentro da cultura e da sociedade daquele animal, né? Então, você entra ali, sociedade daquele animal, você entendeu o que eu quis dizer, né? Entra no galinheiro que você vai entender o que eu estou dizendo. Que é a sociedade de uma galinha, é aquilo ali. Então, quando você entra ali na sociedade daquele animal, você vai perceber no meio, né, em que ele vive, né? Você vai perceber que ele tem um determinado comportamento, ele faz determinadas coisas, a galinha cuida dos filhotes dela, ela coloca tudo embaixo da asa dela. Então você percebe algumas coisas que a galinha não vai olhar pra você e vai falar, olha, eu tô cuidando dos meus filhotes, tá? Eles estão todos embaixo da minha asa. Não, é uma coisa que você percebe, né? É uma coisa que você só percebe se você estiver inserido nessa cultura. E aí a gente entra dentro de um tópico muito importante sobre os arquétipos dentro do mundo em que vivemos, né? Dentro do mundo da expansão de consciência, nós estamos na expansão de consciência por quê? Primeiro porque nós queremos valores elevados, mas muitas pessoas, a maioria, eu diria que, acredito que, vamos fazer a conta de acordo com a pirâmide de Maslow, 97% da população que está atrás da expansão de consciência está atrás da expansão por dinheiro. São pessoas que querem ser pessoas mais ricas, ser pessoas mais prósperas, que não tem nada de errado nisso, tá, gente? Não tô falando que é errado, não. E essas pessoas, elas só vão conseguir essa prosperidade quando elas entenderem o fundamento da percepção da vida. E como que a gente entende isso, Roberto? Entrando em contato com diferentes sociedades, entrando em contato com diferentes culturas, entrando em contato com diferentes povos, com diferentes religiões, com diferentes raças. É isso que é para você ter a expansão de consciência. E como que isso funciona, Roberto? Eu falei num vídeo meu há uns 2, 3, talvez 4 anos atrás, sobre o respeito, né, o preconceito. O preconceito é o maior causador de fechamento de portas. É o preconceito que vai fechar as portas na sua vida. Sempre, eu posso te garantir isso, tá? No livro Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, o nome do livro é A Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill, ele explica muito bem sobre isso. Quando você tem o preconceito contra algumas pessoas, contra uma determinada classe social, ou religião, ou cor de pele, ou sexualidade, o que acontece? Você impede uma mecânica quântica que aconteceria se você não tivesse esse preconceito e você fosse e ter contato e ter relacionamento com essas pessoas de forma íntima. De forma íntima não é levar a pessoa pra cama, tá, gente? De forma íntima é sair para se socializar, se conhecer, realmente fazer parte da cultura daquela pessoa e aquela pessoa fazer parte da sua cultura. Automaticamente, quando vocês estão juntos, existe uma reação quântica, uma reação química, uma reação dentro da mecânica quântica. São os seus arquétipos falando com os arquétipos daquela pessoa, eles se juntam e aí forma essa coisa, essa mecânica que vai criar as oportunidades na sua vida.
Isso só funciona se você tiver inserido dentro de uma cultura diferente. E a melhor coisa que me aconteceu quando eu vim para o Canadá foi justamente isso. Eu estava naquela fase onde eu ficava meditando o tempo todo, eu queria sair dessa coisa, eu queria encontrar a expansão de consciência, eu queria me encontrar, eu queria saber quem eu era. E aí eu comecei eu voltei, né, porque eu já era terapeuta no Brasil, mas aí eu voltei aqui fundo, ser terapeuta para mim mesmo, porque eu precisava me curar, eu estava machucado. Eu vim de lá do Brasil, de uma relação amorosa que me machucou, de uma relação profissional que me machucou, né, com o meu restaurante, a gente foi sabotado, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Então eu estava assim, eu era... Se existe uma mola no fundo do poço, eu tava dentro dessa mola, porque eu não via outra opção pra mim. E eu fiz justamente isso, eu comecei a me mergulhar ali dentro de novo. Eu fiz as meditações guiadas que eu disponibilizei pra vocês lá no grupo do Telegram. Quem não tá no grupo do Telegram ainda pra pegar os áudios, é só clicar aqui embaixo, tem no link aqui, na descrição do canal tem o link pro grupo, e lá no grupo estão os áudios da meditação guiada. E aquela meditação guiada foi que me salvou naquele momento quando eu cheguei no Canadá. Mas chegando no Canadá, o que realmente me ajudou não foi a meditação, porque a meditação você pode fazer em qualquer lugar, não precisava estar aqui no Canadá, né? Poderia estar em qualquer lugar do mundo. Foi o fato de eu vir para Montreal. Quando eu cheguei no Canadá, a primeira cidade que eu morei 2 anos em Montreal. E lá em Montreal é a cidade mais multicultural do Canadá. Então quando você chega lá, Toronto também mas Montreal é uma cidade que pertence à província do Quebec, onde falamos francês, é tipo uma Europa. E lá eles têm um comportamento diferente do pessoal de Toronto. Lá em Montreal as pessoas, elas gostam de se comunicar mais, de sair para tomar um vinho, de sair para jantar fora, tomar café em cafés, em bistrôs, no meio da cidade, que tem muitos. Então as pessoas têm um comportamento social muito amigável. E aí é que tá o grande negócio. Você acaba se enturmando com pessoas de todos os lugares do mundo. Gente, quando eu cheguei em Montreal, a minha cabeça fez assim, ó. Eu descobri lugares que eu não sabia que existia. Eu descobri cidades, línguas, idiomas que eu não sabia que se falavam. Eu descobri comidas que eu não acreditava que seriam possíveis serem comidas. Mas a gente percebe que quando a gente não faz isso, quando a gente faz isso, a gente percebe que se você não fizer, você não vai ter acesso a tudo isso, né? E é importante você ter esse acesso a essa cultura, a essa raça, a esse idioma, a essa religião, sem julgamentos. É o mais importante, porque é isso que vai abrir as suas portas no mundo da mecânica quântica, no mundo da expansão de consciência, onde a sua vida vai entrar em ressonância com uma harmonia perfeita ao teu redor. Então as coisas automático, você percebe como você mesmo cria essa harmonia na tua vida através desse respeito com relação aos arquétipos. Olha, nós estamos falando dos arquétipos ainda, gente, você percebe? Então, para a gente conseguir essa expansão de consciência, a gente precisa estar apto a estar presente e aceitar dentro da nossa vida essa sociedade que não pertence que não é nossa, ou que não pertence a nós diretamente, porque, por exemplo, eu sou brasileiro, venho de uma cultura brasileira, eu conheço todos os aspectos do Brasil, e aí quando eu chego aqui, eu insiro os meus aspectos na sociedade canadense e absorvo os aspectos culturais da sociedade canadense. Só que a sociedade canadense, por ser multicultural, eu não vou absorver só o Canadá, eu vou absorver um pouquinho dos países da África, eu vou absorver um pouquinho dos países da Ásia, eu vou absorver um pouquinho dos países da Europa, da Oceania e assim por diante. Você vai absorvendo e você vai percebendo a cultura que existe ao seu redor. Isso é uma percepção, né? É claro que você vai aprender e você vai também raciocinar e você vai entender algumas coisas. Isso não é arquétipo, isso é símbolo, né? A percepção, aquilo que você percebe que as pessoas são diferentes, você percebe que as pessoas acreditam em deuses diferentes, se vestem de forma diferente. Quando você percebe tudo isso sem racionalizar, esses são os arquétipos que estão falando com você, tá? Isso é muito importante. Inclusive, um dos símbolos é um símbolo que a gente racionaliza, mas ele tem um significado religioso, né? E todo mundo, quando entra em contato com esse símbolo, percebe que ali tem algo religioso, né? A gente não necessariamente a gente sabe, porque muitas vezes você pode encontrar símbolos religiosos em lugares que não são igrejas, por exemplo. Olha aí como é importante essa questão do perceber e do saber e do racionalizar. Porque se você fosse, por exemplo, você chegou num local e você viu um crucifixo lá na porta, na entrada.
Se você racionalizasse esse arquétipo, esse símbolo que você está vendo, ele seria um símbolo religioso. Aquilo ali é necessariamente uma igreja? Não. Pode ser uma escola, pode ser um departamento jurídico, pode ser uma casa. Se você às vezes chega na casa, a pessoa é muito religiosa, ela tem um crucifixo ali. Então é algo que representa alguma coisa. E essa representação, ela vem de dentro daquilo que você está inserido. A gente volta lá na inserção da cultura, aquilo que você foi inserido, aquilo que você se alimentou de. Então, eu me alimentei de uma cultura oriental. Então, quando eu vejo lá Hare Krishna, imediatamente eu percebo que existe ali uma filosofia oriental dentro daquele ambiente onde eu acabei de ver um símbolo da Hare Krishna. Mas eu não sei se é uma igreja, eu não sei se a pessoa é uma terapeuta, eu não sei se a pessoa ganhou aquilo como presente, eu só percebi que existem elementos de uma outra religião. Então, a gente não pode julgar, porque quando você julga, você já está fazendo coisa errada. Você já está... o que existe muito dentro da alienação do sistema religioso é que a gente, quando a gente está habituado a pensar de uma determinada forma por conta da nossa religião, quando a gente vê alguma coisa de uma outra religião, a gente já julga, a gente acha que é feio, a gente acha que é errado, a gente acha que acredita em, sei lá, no capiroto, a gente acha tudo, mas a gente não deveria fazer isso, porque quando nós fazemos isso, imediatamente nós fechamos aquela porta do respeito, e aquela porta é justamente a porta que faria uma ligação entre eu e aquela pessoa que tem ali uma simbologia de Hare Krishna, por exemplo, e aquela pessoa ela poderia abrir portas para mim, e eu poderia abrir portas para ela. Mas eu já decidi com o meu julgamento que eu ia fechar aquilo ali e que não ia acontecer nada entre nós. Porque na minha cabeça, a minha religião é a única do mundo que é correta e que funciona e que existe e que Deus é verdadeiro. E que o meu Deus vai punir todos os outros, inclusive aquela Hare Krishna que está ali. Você percebe como que é? E tudo isso, geralmente, é inconsciente. São os arquétipos da tua religião que estão falando com você, falando inclusive para você não respeitar a outra religião. E isso existe muito, gente. Por mais incrível que pareça, gente, assim, é quase que inacreditável que nós vivamos numa sociedade onde as pessoas vão para as religiões, para suas determinadas igrejas e templos, para aprender sobre o amor, e elas não são capazes de amar as pessoas que estão, inclusive, dentro da própria igreja, dentro do próprio templo. Né? Você percebe, e eu percebia muito quando eu frequentava as igrejas, já frequentei muita igreja, gente, já frequentei tudo quanto é igreja que vocês possam imaginar, na minha época, onde eu estava na busca constante pelo meu eu verdadeiro. Eu achava que estava em algum desses templos e eu frequentei muito. E eu percebia assim que as pessoas, muitas pessoas não gostavam de mim porque eu era diferente. Muitas pessoas não gostavam da fulana porque a fulana se vestia melhor. Muitas pessoas não gostavam da fulana porque a fulana cantava melhor na igreja. Então você percebe que o ser humano ele vai para a igreja, mas a maioria das pessoas que vão para igrejas e templos, não é um julgamento, que a gente não pode generalizar, isso não é todo mundo, mas a gente percebe isso muito forte nos templos, que as pessoas vão lá para julgar os outros que estão presentes dentro da própria sociedade. Então elas vão para aprender a palavra, valores elevados, aquilo que o clamor da alma, né, para que aquele clamor complete a pessoa, que é o amor, que é o respeito, mas elas chegam lá e elas começam a julgar. E é por isso que essas pessoas não conseguem ter a expansão de consciência, não conseguem prosperidade na vida delas. Claro que daí não estou falando da alienação dos poderosos da igreja, eu tô falando das pessoas que vão para a igreja, tô falando dos frequentadores da igreja, tá? Dos templos. Então, porque essas pessoas, eles vão para lá e além de ir para lá e julgar e fechar as portas do respeito, eles ainda pagam um dízimo para a igreja, porque a igreja alienou aquelas pessoas de forma que elas acreditam que se elas não entregarem o dízimo da igreja ou se elas não entregarem uma porção do salário dela para a igreja, elas não vão ter prosperidade. Né? E isso é, mais uma vez, a alienação da religião que a gente frequenta, né? E eu sei disso porque eu frequentei muitas religiões do Oriente, religiões do Ocidente, e descobri que existem religiões que é o contrário, elas pedem para que você pegue o teu salário, pague tudo que você puder pagar, todas as suas dívidas,
E o que sobrar você tira 10% e guarda numa poupança, e o restante é para você viver, se divertir e fazer suas coisas. Então é uma forma de você ter dinheiro guardado para caso uma necessidade ocorra no final, com o tempo na tua vida, você tenha essa porção ali dentro. Então você percebe que as religiões, elas estão, de alguma forma, elas estão alienando as pessoas o tempo todo, né? Principalmente dentro desse quesito, que é o quesito da expansão de consciência financeira. Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente tem ali uma crença limitante que se eu não der os meus 10% para a igreja, né, seja lá qual for a igreja, não estou falando da igreja X, Y, Z, estou falando de qualquer uma, se a gente não der os 10% do dízimo para a igreja, 10, 5, 1%, seja lá quanto for essa quantidade, a gente não vai ter uma vida próspera, porque é isso que eles querem que a gente acredite, porque eles querem que a gente mantenha o sistema religioso funcionando. O sistema religioso é basicamente igual ao sistema político, só que é numa forma menor e que aliena de uma forma menor. Mas aliena de uma forma menor não, de uma forma proporcional. Mas aliena tanto quanto o governo, tá? As pessoas não percebem, porque a alienação é justamente isso, é pra gente não perceber. E quem percebe, a pessoa justamente... Olha aí como é importante saber isso sobre os arquétipos. Quando você está indo numa igreja e você percebeu que alguma coisa está errado, e aí você fala, opa, peraí, mas não é bem assim que funciona. Significa que você teve inserção na cultura, inserção em religião, você se inseriu de uma maneira onde você já compreende racionalmente símbolos, você compreende os símbolos de forma racional, e aí o teu inconsciente, ele vai estar expandido. Ou seja, cada vez que você estiver numa determinada situação, que aquele arquétipo vier à tona, você vai perceber que tem alguma coisa de errado, ou que tem alguma coisa de certo, né? Ou você vai perceber, sabe quando você chega na sua casa, tipo assim, é dia do seu aniversário, você chegou lá e você percebeu que tem um monte de coisa estranha, assim, né? Ninguém tá lá, geralmente todo mundo tá lá, e você já percebe que alguém tá aprontando uma festinha surpresa pra você. É a mesma coisa, porque você está inserido naquele contexto, você tem uma carga emocional, uma bagagem de história, de vida pessoal, que vai fazer com que você perceba. Mas quanto mais você tiver essa bagagem emocional, cultural, racial, religiosa, quanto mais você conhecer do outro, mais você tem a capacidade de expandir a sua consciência e chegar no teu objetivo final. E aí que entra aquela coisa do eu achava que o meu objetivo final era dinheiro, agora eu tô percebendo que não é mais, porque a gente começa você expande tanto a tua mente que chega um momento que você realmente percebe que dinheiro não é o que você está buscando, que dinheiro não é o que você está precisando. A gente vai chegar lá com o tempo, pode confiar, você vai chegar nessa mesma conclusão que eu. É claro que tá tudo bem se você acha que dinheiro é o que você precisa e que você vai começar a expandir a sua consciência e começar a entrar em contato com raças, religiões, sexualidades, tudo que não pertence a você, que pertence ao outro, de forma respeitosa, para que aquilo ajude você a expandir a sua consciência, de forma que você vai conhecer melhor, você vai entender melhor o outro. E quanto mais você conhece o outro, mais você sobe na pirâmide de Maslow. Lembra disso que é muito importante. Quanto mais embaixo você está, mais alienado você é. Quanto mais em cima você está, mais alienador você é. Então você percebe que você tem assim, ou você tem poder, ou alguém tem o poder sobre você. Então não é muito melhor, gente, ter poder? Vamos subindo ali nas bases da pirâmide ali até chegar no topo? É muito melhor a gente ter o poder de alienar. A gente vai decidir se a gente aliena ou não. Porque a gente tem que lembrar que nós somos um arquétipo. E no seu arquétipo, né, nós também somos um arquétipo. E sendo um arquétipo, nós temos uma dualidade. E aí nós podemos ser ou não ser aquele arquétipo. O arquétipo do alienador. Então a gente sobe ali na pirâmide, que é a famosa frase: dá poder para uma pessoa e descubra quem ela é. É justamente isso. É subir na pirâmide, conseguir o poder, conseguir aquilo que você buscava e descobrir e entender, compreender racionalmente o que você vai fazer com aquilo. Porque no meio do caminho, subindo, você vai perceber que você tem o poder de alienar aquelas pessoas, né? E aí é uma questão de ética, é uma questão de valores pessoais. Se você tem valores pessoais, se você tem ética, você não vai querer
alienar outras pessoas. Você não vai querer, porque você vai lembrar que ninguém levanta da mesa sem pagar conta, né? Então, quanto mais a gente falar desse conteúdo aqui e quanto mais você ter a expansão de consciência que é necessária para se introduzir dentro desse conteúdo, mais você vai perceber que você não quer fazer nada de errado para os outros. Porque quanto mais você fizer, mais você vai ter que pagar por essa conta. E não é muito agradável de pagar, gente. Garanto isso para vocês porque já paguei minha cota. Tá? Então, só para você ter noção de que nós somos seres humanos, nós todos erramos e a gente tem que aprender com os nossos erros, porque é loucura fazer a mesma coisa várias vezes esperando resultados diferentes, né? 1 mais 1 sempre vai ser 2 na matemática linear, né? Lembra que a gente falou sobre isso já, né? Na matemática quântica, 1 mais 1 pode ser o número que você quiser. É muito importante falar sobre isso. A gente vai falar mais ainda sobre isso no futuro, tá? 1 mais 1, ótimo exemplo. Vamos lá. 1 mais 1 é 2 na matemática linear. Nós estamos raciocinando. Quando você não raciocina, e eu garanto isso pra você, você já percebeu isso, que 1 mais 1 pode ser qualquer número. E agora eu vou te dar um exemplo, você vai raciocinar e aí você vai entender que você já sabia. É uma percepção, tá? Pra quem não assistiu o filme, eu não sei se o filme existe em português, né? O nome do filme é Incêndios, é um filme canadense que conta a história de não posso falar, senão eu vou dar um spoiler aqui. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo de novo, porque é um filme que vale a pena assistir e fala justamente sobre isso que eu estou falando aqui hoje, tá? Então, 1 mais 1 é 2. Símbolo. Então, você sabe que o 1 é um símbolo que representa indivíduo, uma unidade. O 2 é um símbolo que representa 2 unidades. Então, você sabe que 1 mais 1 é 2. Símbolo. Racionalizei. Entendi. Compreendi. Agora, arquétipo. 1 mais 1 pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 7, pode ser o número que você quiser. Mas, Roberto, como assim? Não entendi. Você não entendeu porque você está racionalizando. Mas você já percebeu na vida, porque você está inserida numa sociedade onde às vezes o casal tem um filho, às vezes o casal tem gêmeos, às vezes o casal tem trigêmeos, às vezes o casal tem 7 gêmeos, sétuplos. Às vezes o casal não tem filho nenhum, é só os 2. Então você percebe o que eu estou falando? Agora você entende o que eu quis dizer em relação ao símbolo e arquétipo? O símbolo é aquilo que sempre vai ser aquilo. Racionalizei, entendi, compreendi. Arquétipo é aquilo que você percebe na vida. Você não sabe, você percebeu. Ele vai agir no teu inconsciente. É por isso que é importante a gente falar e reforçar o tempo todo que aquela apostila que você baixou na internet que diz que a galinha, a vaquinha, o porquinho, a banana são arquétipos ruins, é mentira. Aquilo não existe. Aquilo lá, a pessoa está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o arquétipo. É muito importante a gente entender isso pra gente, não cair na alienação do sistema, porque é um outro sistema religioso esse. Quando a pessoa começa a te falar que isso que eu acabei de falar, é porque a pessoa tá querendo de alguma maneira te alienar para alguma coisa, né? Então você já corta isso da sua vida. Outro, pra entender que os arquétipos, eles nunca serão racionalizados. E isso é uma coisa muito difícil de colocar na cabeça da pessoa que leu aquela apostila ou que acompanha canais que falam que arquétipos é para ser racionalizado. Lembra que eu falei anteriormente que uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna verdade? Ela é verdade para quem acredita na mentira, né? Porque se você acredita, é uma verdade. É uma verdade para você. Pode não ser uma verdade para mim, porque eu já sei a verdade, que não tem nada a ver com acreditar, né? Nós estamos estudando Jung e nós sabemos que Jung disse que arquétipos não são símbolos. Eles são figuras primordiais, é a palavra que ele utilizou, não é nem eu que estou utilizando essa palavra, foi Jung que usou essa palavra. Figuras primordiais. Lembra do exemplo da geladeira, que você compra uma geladeira nova e na porta da geladeira não tem nada, mas tem espaço para colocar leite, ovos, queijo, ketchup, maionese, mas você pode colocar café se você quiser.
Mas Roberto, o café não vai ali, não deveria estar ali. Tá, não deveria pra você, mas pra mim, eu gosto de colocar o café ali, o açúcar, né? Eu tenho uma tia em Jundiaí, um beijo pra Jundiaí, adoro Jundiaí. Uma tia em Jundiaí que ela coloca açúcar dentro da geladeira. Ela falava que era por conta da formiga, pra não trazer formiga pra dentro de casa. E você pode colocar o que você quiser. Então aquela porta da geladeira ali, ela é uma figura primordial, assim, uma analogia para você entender, tá? É uma figura primordial, porque ela não tem formato nenhum, mas ela está pronta para receber qualquer coisa ali. Você pode colocar qualquer coisa ali na porta da sua geladeira. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Meu tempo tá acabando, gente, então a gente acabou aqui, eu só tô falando mais do mesmo para você entender de formas diferentes. Mas a gente vai voltar sobre esse assunto, nesse assunto, na medida do possível. A gente vai falar, em todos os vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para que você entenda de uma vez por todas que símbolo é aquilo que você vê, racionaliza, entende, compreende, internaliza. Arquétipos é aquilo que você percebe no dia a dia. Você não vê, você não viu, você não absorveu, você não... Você percebe? É só perceber mesmo. O arquétipo é a percepção, de uma forma assim, numa linguagem mais pobre, é a percepção. Você vai perceber as coisas. Ninguém precisou te falar nada. Você chegou lá no ambiente, você viu que as pessoas estavam meio que não estavam se falando muito bem, e você conhece aquelas pessoas e você percebeu que havia alguma coisa de errado. São os arquétipos que te dão isso. Então, resumindo, é muito importante que nós nos insiramos dentro de uma sociedade que seja multicultural. É importante que você vá e fale, e tenha amizade, e tenha contato com pessoas que pensam diferente de você, que agem diferente de você, que vão para a igreja diferente da sua, que tem uma cor de pele diferente da sua, para que você consiga respeitar e aprender a respeitar e as portas se abram. E não só a sua consciência vai expandir, mas as oportunidades, que são infinitas possibilidades, quando você está inserido no todo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu joinha, curte, comente, compartilha. Coloca naquele grupo que você sabe que o pessoal não acredita nisso que eu acabei de falar, para eles terem noção da realidade através dos arquétipos, atrás dos arquétipos, nos bastidores dos arquétipos, para que eles possam despertar, talvez, do sono que eles dormem. O que você sabe é uma gota, e o que você decide ignorar é um oceano. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.